Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma capela, tá bom? E a gente vai iniciar essa nova etapa. A gente não está no auditório. Eu vou trabalhar um pouquinho com vocês no quadro para a gente conseguir entender e visualizar algumas coisas, tá bom? Mas nessa nova etapa na capela a gente vai usar a princípio o quadro um pouquinho, até porque aqui eu posso colocar alguns textos bíblicos previamente para que você já visualize. Prepare a sua Bíblia. Vamos orar e nós vamos nessa. Antes de tudo, eu gostaria de orar contigo. Então feche os seus olhos porque a gente vai estudar a Bíblia nesse momento. Querido Deus, ajude-nos a compreender as Escrituras. O Espírito Santo inspirou os profetas a escreverem. E pedimos que esse mesmo Espírito agora nos ajude a compreender aquilo que está escrito. Por isso, que o Senhor atue comigo, com esse aluno que está assistindo agora, e com a família que talvez está perto, para que todos possamos juntos, biblicamente, entender alguns conceitos. E em nome de Jesus que oramos. Amém. Agora eu estou lançando com vocês a série. A gente vai fazer uma série de uns 4 a 5 capítulos. Estou ainda terminando, já tenho 4 já na mente. Mas talvez a gente faça um quinto capítulo para encerrar. Mas o nome da série é Logos. Vou escrever aqui para ficar bem bonitinho. Pronto. O nome da série é Logos. E o que isso significa? A palavra Logos ela é uma palavra grega que significa verbo ou palavra. Então, a palavra grega significa verbo ou palavra. E o que isso significa? Significa que nessa série de 4 a 5 capelas que nós vamos fazer a partir de agora, nós vamos estudar algumas palavras específicas na Bíblia e os seus conceitos dentro da Bíblia. Então, trabalhando a nossa série Logos, nós vamos trabalhar hoje a primeira palavra. E a primeira palavra que nós vamos trabalhar hoje dentro desse conceito, para a gente compreender esse conceito biblicamente, é arrebatamento. Nesse tempo que a gente está vivendo, o coronavírus, o povo com medo do fim do mundo e aquela coisa toda, e de fato, eu acho que é o momento para a gente parar, analisar e pensar a respeito da volta de Cristo. Mas alguns conceitos, algumas coisas vieram à tona novamente, e principalmente um desses conceitos é a respeito do arrebatamento. E a gente precisa entender que arrebatamento é uma palavra e um conceito bíblico. Existe essa palavra na Bíblia, a gente vai precisar entender melhor o que ela é, o que ela significa. Mas existe essa palavra na Bíblia e existe um conceito ou alguns ensinamentos a respeito dessa palavra. Primeira coisa, essa palavra, esse conceito de arrebatamento secreto, surge, não existia o conceito de arrebatamento secreto, né? Existia o conceito de arrebatamento. Mas especificamente o arrebatamento secreto, que tem sido algo muito comum, foi um conceito que não surgiu na época de Cristo. Nos estudos ou na história a gente encontra esse conceito aparecendo por volta do ano de 1830. Quem que começou? Um homem chamado John Darby. John Darby, ele era um pregador anglicano. Então, no ano de 1830, ali mais ou menos, ele, pela história, nós conhecemos que ele foi o primeiro a trazer esse conceito de arrebatamento secreto. E então isso começou a se popularizar na época. E aí nós temos esse conceito um pouco comum hoje, muitas pessoas acreditando. Para você ter uma ideia, em uma pesquisa feita em 1911 nos Estados Unidos,
entender o seguinte: de todas as religiões pesquisadas, 71% das pessoas, ou líderes daquela região, eles acreditavam no conceito de arrebatamento secreto. Mas precisamos entender o conceito de arrebatamento dentro da Bíblia. Por isso, eu vou pedir para que você viaje um pouquinho comigo nas Escrituras para a gente entender. Primeira coisa que a gente precisa fechar aqui e compreender. O que é arrebatamento? A gente primeiro vai trabalhar a origem da palavra, o que significa. Então essa palavra vem da origem harpazo, ou harpazo. O que isso significa? Mais ou menos isso aqui, ó. Na época da minha faculdade eu escrevia grego um pouquinho melhor, né? Mas isso aqui é igual a rapazo. O que significa essa palavra grega? Que é arrebatamento. De maneira bem simples e direta, a gente entende isso como um conceito para tradução. Depois de um minuto de silêncio, a gente tem aqui mais ou menos, talvez você consiga entender. O conceito de arrebatamento, quando a gente vai trabalhar a estrutura da própria palavra grega na Bíblia, a gente tem apreender, obter por roubo, pegar, afastar, no caso de fazer subir. Esses são os conceitos, ou as melhores traduções e compreensão do que significa arrebatamento. E de fato, dentro da Bíblia a gente vê esse conceito. Por exemplo, nós temos aqui Apocalipse no capítulo 12, no verso 5. Ali, diante de um símbolo, a visão da mulher, uma mulher que tem a origem de um filho, a gente entende que é a igreja, e que esse filho que é perseguido pelo dragão, e ele é tomado por Deus e vai para os céus. E a gente compreende nesses meios simbólicos que isso aqui se trata da pessoa de Cristo Jesus. Tá bom? Então, aqui no conceito de Apocalipse, no capítulo 12, verso 5, diz que Jesus Cristo, ou o filho ali daquela mulher, de maneira simbólica, ele foi arrebatado. E de fato, Cristo, quando esteve aqui na terra, a gente pode ver essa história descrita ali no final do capítulo 1 de Atos 1, ali, a gente consegue enxergar isso. Cristo, ele vem, se despede dos discípulos e some, subindo aos céus, à vista de todos. Inclusive, quando eles ficam olhando, os anjos perguntam para ele: o que vocês estão fazendo, gente? Fala assim, não, olhando. Fala assim, não, esse varão que vocês viram subindo até os céus, sendo levantado, se afastando e subindo, ele vai voltar da mesma forma. Então, do mesmo jeito que vocês viram, ele também vai voltar. Então, Cristo Jesus, dentro da profecia, é apresentado como aquele que foi arrebatado. Um outro conceito que a gente pode compreender a partir de Apocalipse no capítulo 4, verso 2, e também Apocalipse 1, verso 10, João, ele diz que ele foi arrebatado em visão. Inclusive, o capítulo 1, verso 10 diz, ele até especifica, foi arrebatado no dia do Senhor, ele foi arrebatado num dia de sábado para ter uma visão, tá bom? Então, João, ele especifica aqui em 2 textos, só para a gente ter de maneira clara, que ele foi arrebatado em visão. O que significa isso? É sair do lugar onde está e ir para outro lugar, certo? O conceito de arrebatamento é isso aqui. Um outro texto que nós temos é de 2 Coríntios, no capítulo 12, de 2 até 4, onde Paulo, fala de um homem que ele conheceu, possivelmente ele próprio, que foi arrebatado até o 3º céu. Então, um homem que ele é levado até o céu, possivelmente aqui também em visão, assim como João. Agora, em Atos 10, verso 10, nós temos um outro personagem, Pedro, que também é arrebatado em visão.
Não sei se você se lembra, mas Atos no capítulo 10 fala da visão do lençol, onde tem um monte de animais e desce diante de Pedro e sobe, desce diante de Pedro e sobe com um monte de animal e ele não entende aquela visão. Depois você dá uma conferida lá. Então pensamos aqui. Primeiro, o conceito de arrebatamento dentro desses textos, nós vemos que Jesus foi arrebatado corporeamente. Como? Foi se afastando e subindo, se distanciando e foi-se embora. À vista dos discípulos, eles viram ele subindo, não sumindo, tá bom? Um outro detalhe aqui, nós vemos João, Paulo e Pedro em visão, saindo de onde estão para outro lugar. Aqui tem alguns exemplos disso. Mas esses outros textos que estão deste lado, vão nos ajudar a compreender alguma coisa também a respeito de arrebatamento. Por exemplo, Mateus no capítulo 24, do verso 36 a 44, é um texto que algumas pessoas utilizam para defender o conceito de arrebatamento. Então, se você não pegou sua Bíblia, pega agora ela, vai lá correndo dentro do seu quarto, ou pede para sua mãe, para alguém na sala, não sei onde está a sua Bíblia, pega ela. Se você está com um smartphone, ou abra uma página na internet, se for possível, para conferir na Bíblia aquilo que a gente está fazendo. Tá bom? Confira aí no texto bíblico, na sua Bíblia aí na sua casa. O primeiro texto que a gente vai ver é Mateus no capítulo 24. Mateus 24, todo mundo sabe, talvez todos, né? Que esse texto é um texto que fala sobre o fim dos tempos, como que as coisas vão acontecer. Esse capítulo fala sobre isso. É uma resposta da pergunta de Jesus, de uma pergunta dos discípulos a Jesus. Eles perguntam, Senhor, quais serão os sinais da vinda do Filho do Homem e tal. Então Jesus ele fala assim, olha, vou te falar os sinais. Então Cristo começa a descrever algumas coisas que vão acontecer. E no verso 36 a 34 diz assim, acompanha comigo na tua Bíblia. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, a respeito do dia e hora da volta de Cristo ninguém sabe. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, cuidem, porque vocês não sabem que dia o Filho do Homem virá. Esse texto traz alguns conceitos para a gente. O conceito de arrebatamento aqui está implícito. E a gente precisa entender os seus termos, sendo fiéis às Escrituras no seu significado. Por exemplo, o texto que a gente viu no verso 16 diz uma característica, vou escrever aqui em vermelho. Diz assim: a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Então, ninguém sabe o dia. Só para a gente perceber um detalhe, o conceito de arrebatamento bíblico é um conceito de ser retirado de um lugar. Agora, o arrebatamento secreto, como alguns pensam, se refere ao arrebatamento final. Ou seja, é a respeito da volta de Jesus. Então, esse conceito é a respeito da volta de Jesus. Então, quando a gente for falar nesses textos de Mateus 24, nós estamos nos referindo à volta de Jesus. Então, a respeito da volta de Jesus, ninguém sabe o dia nem a hora. Ok? Ninguém sabe o dia e nem a hora. Outro detalhe que nós temos aqui no verso 37. Assim como. Então, vou colocar um sinal de igual. Igual os dias de Noé. Igual nos dias de Noé. Então, a comparação que ele faz do arrebatamento
Essa comparação é comparado com os dias de Noé. E aí ele explica. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vida do Filho do Homem. Verso 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casaram-se. O que isso aqui significa? Isso tudo aqui tem um significado. Jesus Cristo está ensinando que eles viviam suas vidas normalmente como se não viesse o dilúvio. Entendeu isso aqui? Então ele fala assim, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Ele está dizendo assim, eles continuaram a viver as suas vidas. Só que tem um detalhe, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, igual comparado aos dias de Noé, igual Noé entrou na arca. Aí vem um detalhe. 2 estarão no campo. Um será tomado, outro deixado. Aí vem 2 no moinho, uma será tomada e deixada. Alguma coisa, algum conceito semelhante, mas eu vou trabalhar somente isso aqui. Então ele fala assim, então vigiem. Volto com um detalhe. Aí ele fala assim, porque não sabeis o dia nem a hora. E ele compara a um ladrão. Como se a volta de Cristo voltasse como se fosse um ladrão. Se o Pai soubesse, ele se preparava. Mas ninguém sabe o dia nem a hora. Olha só os paralelos que nós encontramos aqui. Primeiro, alguns se apegam nessa expressão e diz, pronto, um será tomado e o outro deixado. Aí tem aquele filme, Deixados para Trás. Tem uns outros filmes aí que falam sobre isso. Vamos entender isso aqui. Para entender isso aqui, a gente precisa entender dentro do conceito de Noé. Porque estava explicando que foi como nos dias de Noé. E o que aconteceu? Quando Noé entrou na arca, Noé entrou de que forma? Ele sumiu e apareceu lá dentro? O que aconteceu? Sinais aconteceram na época de Noé do dilúvio. Você sabia disso? Quais foram os sinais que apareceram? Simples. Imagine você vendo um par de cada animal imundo e 7 pares de cada animal limpo caminhando ali juntinho. Um par de cada animal imundo, 7 pares de cada animal limpo. Você pode conferir isso lá em Gênesis 7. E vão entrando dentro da arca. Você acha que isso é normal? Não é normal. Assim, grandes sinais, Deus disse, não serão coisas normais. Então, eles perceberam, ou tiveram pelo menos a oportunidade de perceber que estava estranho. Algo diferente estava acontecendo. Os animais estavam entrando dentro da arca. E simplesmente, assim como os animais entraram na arca, caminhando, Noé também entrou. Não foi e sumiu e apareceu lá. Entendeu? Então, o conceito de arrebatamento está associado aos dias de Noé. A volta de Jesus aos dias de Noé. Não foi uma coisa que simplesmente sumiu e apareceu em outro campo. Não. Aqui Noé sai andando. Quem quisesse ver, veria. O problema é que por que é que eles não se aperceberam do que estava acontecendo? Comiam, bebiam, casavam-se. Eles viviam normalmente a sua vida como se nunca fosse chover. Semelhantemente na volta de Cristo, as pessoas vão viver normalmente como se Cristo não voltasse. E aqueles que se salvarão, as pessoas só vão se dar conta quando o negócio acontecer. Quando é que eles se deram conta de que Noé havia entrado na arca? Quando começou a chover. Quando Cristo aparecer, as pessoas vão se dar conta. Nossa, mas não dá mais tempo. Noé se preparou. E é interessante
que Noé acha Noé achou graça diante do Senhor. Então a graça fez com que Noé fosse salvo. Nós também somos salvos pela graça. Noé entrou caminhando, se preparou e foi, e estava atento e estava junto, porque ele foi salvo pela graça. Os outros não, porque eles recusaram essa graça. A mesma coisa acontece na volta de Cristo. Por que eles não serão salvos? Estão nem aí. Vivem normalmente como se nada fosse acontecer. E aí quando Cristo volta, esses estão preparados, porque estão na graça. Os santos estão preparados como Noé. Então o que será muito tomado e muito deixado? Porque agora é uma proporção grande, onde algumas pessoas serão salvas. Isso significa que a pessoa que está trabalhando comigo pode estar se preparando para a volta de Cristo. E a sua salvação está garantida. Eu não. Então ela é salva e eu fico. Por isso ele diz, um será tomado e outro deixado. E a Bíblia fala no livro de Tessalonicenses que na manifestação da glória de Deus, os ímpios morrerão. Apocalipse no capítulo 6, versos 16 e 17, fala disso também. Os ímpios estão desesperados e falam assim, o que vai acontecer? Eles morrem, por isso que um será deixado. Mas a Bíblia fala em Tessalonicenses no capítulo 4, que os outros serão levados para o céu. Então olha, enquanto um é levado, o outro é deixado. Um é tomado e o outro é deixado. Você entende o paralelo? Então aqui existem características fundamentais para a gente entender. Então, só para a gente compreender ainda mais e melhor e terminar sobre esse assunto do arrebatamento, a Bíblia fala que na volta de Cristo Jesus, Mateus 5, 31, 33, é na volta que separa os cabritos das ovelhas. O que significa? Aqueles que não se prepararam, conforme está aqui em Apocalipse 6 e também Tessalonicenses no capítulo 2, esses eles morrem na manifestação da vinda de Cristo. E aqueles que se prepararam, segundo 1 Tessalonicenses no capítulo 4, eles sobem para o encontro com o Senhor nos ares. E olha, você pode conferir comigo, abrindo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Lá no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13 a 18 diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem ou aos que morrem, porque a morte é comparada a um sono, para que vocês não fiquem tristes como os outros que não têm esperança. Pois se a gente crê que Jesus morreu e ressuscitou, e subiu aos céus, olha a comparação que ele está fazendo, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E agora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos. Então, os vivos, que ficarem vivos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos. Guarda essa palavra. De modo algum vamos lá, voltando. O verso diz assim, 15: Nós os vivos, que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum, nunca, jamais precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Antes de serem arrebatados os vivos, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. E então depois os vivos que ficarem vivos serão arrebatados junto com eles para encontrar o Senhor. E ele diz assim, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Olha só quantos conceitos interessantes. Primeiro, ele diz, de modo algum os vivos vão preceder os que dormem. Ou seja, no arrebatamento é a manifestação da vinda de Cristo. Vem anjo, e por causa, Mateus 25, Mateus 24, confira lá, Mateus 24, 29 e 31 também. Vai falar que anjo vem, toca a trombeta. Apocalipse no capítulo 1 diz que todo olho verá, e quando toca a trombeta soará, e os mortos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão.
e de modo algum os vivos precederão os que dormem. Ou seja, o arrebatamento não pode ser secreto. Por quê? Porque ele acontece no momento da volta de Cristo. Então, primeiro, os mortos precisam ressuscitar. Como é que eles ressuscitam? Cristo volta, aparece. Mateus capítulo 24, 25 comparam como se fosse de um relâmpago. Mateus 24 como um relâmpago. E aí mostra que é um relâmpago, aparece de um lado para o outro. Apocalipse 1 diz que todo olho verá. Os anjos tocam trombetas, que são milhares de milhares, miríades de miríades. Os mortos em Cristo ressuscitam. Desde Adão. Você acha que esse trem vai ser secreto? Imagine o povo desde Adão que morreu em Cristo ressuscitando. Não tem nada de secreto nisso. E ele fala, Paulo, em Tessalonicenses 4, que depois os vivos subirão para entre as nuvens. Então eles vão subir e vão passar entre as nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Querido, assim como Paulo ele diz, né? Assim como foi com Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E como que ele subiu? De maneira visível. Assim será na volta de Jesus a respeito daqueles que morreram em Cristo. Primeiro, os mortos que morreram em Cristo ressuscitam. Aí 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 51, fala da transformação dos vivos. Nós seremos transformados e então arrebatados, ou seja, levados para o céu. Por isso que a expressão é obtido por roubo, porque a volta de Cristo é como se fosse um dia de um ladrão. A gente não espera, a gente não vê, a gente não aguarda, mas de repente surgiu. Entendeu? Arrebatamento secreto é sair de um lugar para outro. Na volta de Cristo é como Jesus morreu, ressuscitou e vai para os céus, visivelmente. Os vivos só vão depois que os mortos ressuscitarem. Os mortos só ressuscitarão, segundo Mateus 24, depois que os milhares de milhares, miríades de miríades de anjos tocarem trombetas. E isso só vai acontecer quando Cristo aparecer nos céus para todo mundo. E segundo Tessalonicenses capítulo 2 diz que os ímpios vão morrer. Por isso um será tomado e o outro deixado. Portanto, vigiem, porque virá como ladrão. Querido, isso aqui tem uma mensagem poderosa para a gente. Não vai ser um negócio secreto que vai ficar um monte de gente viva aqui para pregar o evangelho, alguma coisa assim depois. Não. Os ímpios morrem. Os que morreram em Cristo ressuscitam. Transformados, perfeitos. Depois os vivos são transformados também. E todos sobem à semelhança de Cristo Jesus para o céu para encontrar com Ele o autor da vida. Mas fica para mim e para você uma lição. Como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, as pessoas não perceberam que o dilúvio estava chegando. Mesmo com os animais indo para dentro da arca, eles não se atentaram. E eles ficaram, eles morreram. A mesma coisa vai acontecer na volta de Cristo. Muitos não vão se atentar para os sinais que estão acontecendo. Não vão se preparar na graça de Cristo Jesus para serem salvos. E aí o que acontece? Eles morrem também. Aprenda com os dias de Noé. Mas se preparem. Porque Noé não sabia quando ia chover. Noé entrou dentro da arca e ficou 7 dias dentro da arca. Para então chover. Ele não sabia. Ele apenas sabia que iria chover. Não sabia quando. Nós temos uma plena certeza. Jesus Cristo vai voltar. A gente só não sabe quando. Portanto, vigie. Porque Noé vigiou e foi salvo. Porque ele estava na graça de Cristo. Vigie e fique na graça de Cristo. Porque você será salvo. Você está se preparando para a volta de Cristo Jesus? Você está vigiando para não ser pego de surpresa? Eu espero que sim. E eu preciso estar também. Mas em especial, eu quero orar com você. Para que Cristo Jesus nos ajude a abrir os olhos para o contexto que a gente está vivendo. Sermos bons filhos. Sermos bons alunos. Não por sermos bons, mas por entendermos que aquilo que Cristo Jesus está preparando para a gente é melhor. Permitir que a graça de Cristo Jesus transforme a nossa vida e o nosso caráter. Você precisa disso? Eu também preciso. Você precisa estar mais atento para a volta de Jesus? Eu também preciso. E por isso eu quero orar com você e por você. Feche os seus olhos. Querido Deus, abençoe esse aluno, Senhor, a se preparar para a tua volta.
Cuide dele. Que o Espírito Santo fale o seu coração e insista. Eu sei, Senhor, que a escolha é minha. Eu sei que a escolha é dele. Mas pedimos que o Espírito Santo nos ajude, Senhor. Nos ajude a insistir com a gente para estarmos o tempo inteiro alertas, para não sermos tomados de surpresa. Ajude-nos, assim como nós estarmos preparados por meio da tua graça. E assim aguardarmos Jesus Cristo voltar. Abre os nossos olhos para os sinais que estão acontecendo no mundo. E nos ajuda a entender mais conceitos na Bíblia, como do arrebatamento. A entender dentro da Escritura o seu significado. E é em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Valeu, galerinha. E até a próxima. Tchau.